Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre Reddit Stories. Este post é do subreddit Relationship Advice e foi feito pelo usuário Throwaway Wife. A Wives, 29 anos mulher. Frenemy, 30 anos mulher, me enviou um e-mail detalhando a tentativa da minha esposa de se reconciliar com o ex. 35 anos homem, e estava dormindo com ele enquanto nosso relacionamento ficava mais sério. Estou no trabalho e não sei como responder a nada disso. Minha esposa é uma mulher de 29 anos e eu, um homem de 28 anos, estamos juntos há 4 anos e casados há menos de um ano. Deixe-me começar dizendo que estou resfriado e preciso desesperadamente dormir. Minha esposa, Kate, e eu começamos a namorar na pós-graduação e fazíamos parte do mesmo círculo social. Ela estava em um relacionamento com um cara que vamos chamar de Mike e estava claro que não ia dar certo a longo prazo. Mike era um espírito livre e tinha muitos problemas pessoais, então nenhum de nós ficou surpreso quando eles terminaram. Ele decidiu fazer uma viagem de retiro com a ex-namorada por 6 meses e sumiu. Ela superou o relacionamento e cerca de um ano depois nós começamos a namorar. Foi um casal meio estranho. Somos muito diferentes, ela é muito mais artística e livre do que eu. Estamos em níveis diferentes no quesito aparência, e muitas das coisas que nos definem parecem ser opostas. Eu sou mais reservado e tradicional, e ela não é. Depois de alguns meses, passamos por uma fase difícil, mas conseguimos superar. A partir daí, as coisas ficaram ótimas. Nós fomos morar juntos, eu pedi ela em casamento, nos casamos, e isso nos traz até hoje, onde estamos tentando ter um filho. A amiga da onça da minha esposa, Daniele, nunca apoiou muito nosso relacionamento, e elas são amigas desde o ensino fundamental, mas já tiveram várias brigas ao longo dos anos. Recentemente, minha esposa não pôde e não foi a um evento organizado pela Daniele, o que provocou esse último surto dela. E junto com isso, o fim da amizade delas. Daniele me enviou um e-mail dizendo que quando eu e Kate começamos a namorar, ela não sabia qual pessoa escolher. Quando Mike voltou, ela foi falar com ele sobre eles. Eles se encontraram algumas vezes nas 2 primeiras semanas, ele voltou e aparentemente transaram 1 ou 2 vezes. Segundo Daniela, Kate terminou e nunca me contou. Ela confidenciou isso a Daniela anos atrás e, pelo que entendi, achou que o assunto estava encerrado. Recebi o e-mail hoje de manhã às 10 horas e fiquei surpreso que Daniele me enviou um e-mail e li. Provavelmente uns 30 minutos depois, recebo mensagens da minha esposa perguntando se eu recebi um e-mail da Danielle e se eu li. Quando respondi que sim, ela me enviou uma enxurrada de mensagens longas explicando o que realmente aconteceu. Eles transaram 1 vez e tomaram café juntos 3 vezes, e que ela não falou mais com ele desde então. Não sei bem como responder. Estou resfriado e tentando adiantar o trabalho para poder descansar quando chegar em casa. Eu nem sei como lidar com isso. Parte de mim quer ir para casa, deitar na cama e dormir, fingindo que nunca descobri. Outra parte está furiosa por ela ter escondido isso de mim. Eu sentia que ela tinha visto o ex. Cerca de 1 semana depois, ela me procurou para confirmar. Nós estávamos ficando só um com o outro e eu não estava saindo com mais ninguém. Parte de mim está extremamente irritada com Daniele por trazer esse assunto à tona anos depois. Eu não sei o que fazer aqui. Isso é uma transgressão tão grave assim? Parece que isso foi há tanto tempo que eu não sei como responder. Para minha esposa, ou Danielle Willoughby, a primeira coisa que eu diria é: você não precisa responder nada para Daniele. Isso agora é algo entre você e sua esposa. Isso é uma transgressão ou uma transgressão grave? Sim, na minha opinião é. Ela te traiu com o ex dela, escondeu isso de você, quis enterrar isso no passado e esquecer. Ela nunca foi honesta e só está se explicando agora porque Daniele a expôs. Agora não estou dizendo isso para você ir direto ao advogado de divórcio e acabar com tudo. Não, estou dizendo isso porque esses são os fatos. Eu, no seu lugar, sentaria com minha esposa para conversar sobre isso. Se isso realmente está te trazendo uma dor que você acha que não consegue superar, então você toma uma decisão. Se acharem que podem trabalhar juntos, talvez uma terapia de casal ajude a alcançar o que precisam. A única coisa que eu não faria é tentar varrer isso para debaixo do tapete e reprimir, porque isso só pode fazer explodir depois. E o que vocês acham? Avisem nos comentários e agora vamos ver os comentários da comunidade. Lama Maloca diz: você não precisa decidir agora, você nem precisa decidir amanhã ou esta semana. Durma, melhore do seu resfriado, pense sobre isso, encontre alguém para conversar sobre isso, talvez um terapeuta. Perceba seus sentimentos e converse sobre isso com sua esposa. Deixe a tentativa de ter um filho em pausa, não importa o que Exim 52 diga, vá para casa, durma, nada de bom vem do cansaço.
Converse sobre isso, estabeleça limites claros, mas não seja um capacho e não finja que nunca aconteceu. Mas também, não entre nisso com a intenção de que seja o fim do seu relacionamento. Vocês podem superar isso e serem melhores por causa disso, mas ambos precisam querer isso. Deixe claro que você sabe que isso foi no passado, mas que não há espaço para erros desse tipo no futuro. Andy de Repose diz: na minha opinião, no começo, ela não sabia se ficava com um cara conhecido ou com um cara novo. Ela não conseguia tomar uma decisão, e acabou saindo com 2 caras ao mesmo tempo por um breve período. No final, ela escolheu você, e agora vocês estão felizes e casados. Daniele soltou essa bomba só para machucar sua esposa, e você foi dano colateral, diz Rick 23. Isso aconteceu quando vocês começaram a namorar, ou já estavam mais avançados. Acho que faz diferença se vocês não tinham compromisso e estavam apenas saindo casualmente na época. Eu entendo porque isso te machucaria. Mas parece algo que vocês poderiam superar se já estivessem mais avançados no relacionamento e tivessem a expectativa de exclusividade. Isso é mais sério. Como lidar com isso é sua decisão, mas isso mostra uma séria quebra de confiança. E quem garante que sua esposa não repetirá isso se já não fez? Uma coisa é certa, você e sua esposa precisam afastar Daniele de suas vidas. Mesmo que ela tenha contado uma verdade desconfortável não para te proteger, mas para ferir sua esposa. Ela parece horrível, JK1021 diz. Isso foi bem no começo do seu relacionamento? Eu não sei se vocês já eram oficialmente exclusivos nessa época ou não, mas se não eram, acho que você está sendo bobo por deixar isso te incomodar tanto. Sua esposa tem um passado, e imagino que você também. Ela escolheu você, você venceu. O momento não foi o ideal, mas o momento nem sempre é ideal. Melhor ela ter percebido que queria você, e não Mike, logo nas primeiras semanas do que só agora. Se você está feliz com seu casamento, não deixe Daniela estragar isso sendo uma megera. De jeito nenhum, Joe diz. Sabe, nem todo casal assina esse contrato de exclusividade autenticado que vivem jogando na nossa cara por aqui. Se isso ocorreu meses após o início do relacionamento, é um grande problema. Casamento não começa do zero. As pessoas continuam responsáveis pelo que fizeram no namoro. Se havia o entendimento de que Mike fazia parte do passado dessa pessoa e ela ainda assim dormiu com ele, o autor deveria ter um problema com isso. Ok, bem, a comunidade está meio em cima do muro. Sim, isso é um problema, e ao mesmo tempo não é, e você definitivamente deve tirar um tempo para conversar sobre isso. Agora vamos à atualização para ver como essa história acaba. Desculpe pela demora, tem sido uma loucura. Resumindo, não atualizei porque estava me sentindo muito mal. Eu tomei remédio para resfriado noturno bem cedo e acabei tirando a sexta-feira de folga. Maratonei uma série, dormi e me recuperei. Não respondi a Daniele e minha esposa me deixou sozinho para eu me recuperar, pois eu me sentia um lixo. Ela cuidou de mim, mas também não tocou no assunto até eu não estar mais de cama. Quando comecei a me sentir melhor e consegui respirar pelo nariz de novo, tentei abordar isso com calma. Na mesa havia um teste de gravidez. Estamos tentando há um tempo, com um pequeno laço em cima. Já tinha notado que ela estava atrasada, mas minha esposa e eu já tivemos grandes atrasos antes sem gravidez, então não sabia ao certo o motivo. Acho que mencionei que estávamos tentando ter um filho no meu post inicial, o que torna tudo mais complexo. Para responder algumas perguntas. 1. No geral as coisas estavam ótimas entre minha esposa e eu, e tem sido assim há anos. O principal problema foi nos primeiros meses, com várias questões sobre o novo relacionamento. Raramente brigávamos, éramos muito felizes, tínhamos uma vida sexual ótima, conversávamos abertamente sobre tudo. Eu nunca imaginaria que receberia algo assim. 2. Exclusividade. Nunca tínhamos conversado sobre isso, nunca foi dito de um jeito ou de outro. Eu presumi que éramos, mas acho que não. 3. O ex dela, ele é escritor, quer dizer, entre aspas, escritor que nunca escreveu nada. Mike e eu nos encontramos algumas vezes por acaso, e uma vez porque ele foi convidado para uma festa que fomos. Ele não é tão interessante ou ameaçador, e minha esposa parece indiferente a ele. A última vez que o vimos foi em uma livraria, e ela não parecia nem um pouco interessada. Ela disse depois que ficou feliz por não ter dado certo e que estava contente sem ele na vida dela. E 4. Danielle e Kate são amigas há 2 décadas, mas nos últimos anos as coisas ficaram tensas. Kate e eu ficamos juntos, enquanto o casamento de Danielle esfriou. Danielle pode ser uma pessoa legal, mas é difícil e eu acho que ela tem ciúmes porque o nosso relacionamento até aquele momento era muito bem sucedido. Ela e eu não passávamos muito tempo juntos, e ela se afastou da minha esposa ao saber que estávamos tentando ter um filho. Depois de tudo isso, a amizade delas está arruinada, isso é certo.
Então, voltando à atualização, eu estava me sentindo mal e assisti episódios de TV em sequência e não fiz nada o dia todo na sexta-feira. Eu literalmente não fiz nada além de levantar para tomar algum remédio, comer e ir ao banheiro, só isso. Eu não toquei no assunto nem pensei sobre isso. Quando minha esposa chegou, me senti melhor e consegui pensar com mais clareza. Ela faz tarefas após o trabalho, largou o teste na mesa e saiu rápido. Algumas pessoas sugeriram esperar para ter filhos, mas isso não vai acontecer. Ela voltou e nós conversamos. A história é a seguinte, e não tenho motivo para duvidar dela. Ela e Mike estavam namorando, ela estudava e trabalhava, e ele escrevia. Ele pediu para ir a um retiro de escrita com a ex-namorada para uma cabana, em algum lugar onde pudessem focar no trabalho, foi o que ela disse. Ela disse não a isso. Não era uma boa ideia ele ficar sozinho com a ex, e mesmo assim ele foi. Isso acabou se traduzindo em uma longa viagem de carro com a ex dele. Eles continuaram em contato, mas ela e eu começamos a namorar. Estávamos juntos há 3 ou 4 semanas quando ele voltou e eles não se viram de imediato. Minha esposa, como eu disse, é diferente de mim. Eu sou muito mais tradicional, muito mais formal e sou muito focado na carreira. Quando passamos por uma fase difícil, havia uma chance bem real. Eu teria que me mudar e ela teria que decidir se mudaria comigo. Depois de 2 meses e meio ou 3 meses nos vendo, ou terminávamos e seguíamos em frente. Eu tinha me inscrito em um programa e parecia que um programa local ia me rejeitar. Mas, surpreendentemente, uma universidade melhor e muito mais conhecida ia me aceitar. Quando as coisas desandaram entre eles, eu já tinha sido formalmente rejeitado e ela teve que tomar uma decisão. Eu estava tão focado na admissão que nem percebi ou me importei. Eles se encontraram em uma festa e nada aconteceu. Eles só conversaram e beberam. Na segunda vez que se encontraram, foi quando a coisa aconteceu. Aparentemente ela se arrependeu imediatamente, e a última vez foi para se despedir dele e dizer que estava se mudando. Eles tomaram uns drinks, ficaram juntos, e então ela foi embora. Ela disse que sabia ter sido um erro, que não tinham futuro nem mais nada em comum. Bem na época em que eles ficaram juntos, ela e eu tivemos uma briga enorme sobre a mudança. Eu sei que era muita coisa para alguém lidar. Mas no fim, ela disse que queria ir, mas estava com medo. Que eu ia chegar na cidade nova no meu novo programa e largar ela por uma colega de classe, deixando ela sozinha. Eu disse que não, e ofereci todas as garantias que pude. Funcionou, e nós realmente vivemos felizes para sempre. Eu nunca teria presumido que ela tinha me traído, quero dizer, deixando isso claro. A gente estava numa situação estranha e eu entendo completamente o motivo. Foi uma época difícil, mas eu não podia aceitar a traição. Essa questão de exclusividade surgiu por causa da mudança. Na época eu não liguei os pontos. Achei que ela só queria garantias de que se mudar comigo não seria um grande erro. Não que ela tivesse dormido com o ex, que mantém relações frequentes e sem proteção com várias pessoas. Mas, de novo, também faz sentido que desde então, até cerca de 1 mês depois que nos mudamos, a gente não tenha feito sexo, nenhuma vez. Eu perguntei se ela tinha feito o teste e ela respondeu casualmente. Claro, eu ainda estava me sentindo mal e não sabia o que fazer, então simplesmente voltei para a cama. Na verdade, durante anos ela nunca me traiu e sempre foi transparente. Ela tem acesso ao meu celular e eu posso acessar o dela. Ela não sai muito, não tem sumiços inexplicáveis e é mais caseira. Ela não é do tipo que flerta com as pessoas ou causa confusão, então eu meio que parei de me importar. Aproveitei o fim de semana para me recuperar do resfriado, compramos itens para o bebê online e planejamos o retorno ao médico dela. Depois, não falamos mais sobre isso. Abordei o assunto da Danielle e disse diretamente que não queria mais contato com ela. Ela perguntou se valia a pena tentar conversar e eu respondi que não. Nós escrevemos um e-mail para ela usando minha conta e enviamos uma resposta, basicamente dizendo que não queríamos mais contato com ela e para não nos incomodar novamente. Ela respondeu dizendo que era uma brincadeira e pediu que entendêssemos que ela estava sendo engraçada. Encontrei a função de bloqueio no Gmail e a usei para bloqueá-la. Minha esposa percebeu que ela foi removida do Facebook e Instagram. Acho que é isso. Nada muito interessante ou emocionante. E algumas pessoas vão ficar bravas porque eu não tive uma reação mais forte, mas eu fiz o que achei melhor dadas as circunstâncias. Espero que isso tenha passado e que eu possa seguir em frente e aproveitar a chegada de uma nova vida. Op, acho que você teve uma conversa madura com sua esposa, colocou tudo às claras, refletiu e isso não te incomoda. Então você está seguindo em frente e agora vai focar no seu casamento e no seu futuro filho. Então desejo tudo de melhor para você, Op, muito obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos para outra postagem que também foi atualizada.
Esta postagem é do subreddit chamado People e é do usuário TeanyTinyBees. Tudo bem, senhora, é só comprar iogurtes avulsos em vez de tirar do pacote com 4. Eu não sei por que isso me incomodou tanto, mas eu estava fazendo compras na Target hoje de manhã. E enquanto eu procurava o pote grande do tipo de iogurte que eu sempre compro, não pude deixar de notar uma mulher pegando os pacotes de 4 e tirando um aqui e outro ali. Não era da minha conta, então não disse nada. Eu só observei enquanto ela se afastava com 2 potes avulsos, deixando 3 para trás e agora embalagens de papelão um pouco rasgadas. Alguns minutos depois, acabei ficando na fila atrás dela. O pobre caixa está tentando descobrir como cobrar dela pelos potes avulsos, porque não tem código de barras neles. Eu disse, tentando ajudar, talvez esses só possam ser vendidos em pacotes completos. O caixa deu um jeito de cobrar pelos 2 potes, e a senhora olhou para mim e disse: Bem, eu não sei se gosto disso ou não, então por que eu deveria comprar 4? Se eu gostar, eu volto e compro os outros 3. Eu imagino que se ela voltar, esses pacotes agora com 3 unidades já terão sido retirados por algum funcionário frustrado. Quando eles estiverem repondo aquela prateleira e virem que ela bagunçou os pacotes, o mais idiota é que você pode comprar unidades avulsas em todos os mercados da região, só não no nosso Target. Atualização do OP. Como tanta gente concordou comigo que essa mulher estava errada, eu liguei para a loja, faz um tempo já. Eu disse ao gerente que não queria colocar a caixa em apuros e que ela estava se esforçando muito para oferecer um bom atendimento ao cliente. Depois eu expliquei o que aconteceu e ele riu e disse: "Ah não, isso não é bom." Eu a descrevi e ele disse que ela foi a única caixa aberta a manhã toda. Então ele iria explicar gentilmente para ela que, se não houvesse código de barras, o item não deveria ser vendido individualmente. Ele ficou feliz ao descobrir e pareceu mais divertido que bravo. Acho que não vai brigar com ela, apenas explicar como agir nessas situações no futuro. Eu realmente não queria que ela se metesse em problemas, só queria que ela fosse treinada um pouco melhor. Bem, OP, acho que na próxima vez que a mulher do iogurte quiser escolher só uma unidade de uma embalagem com várias unidades, vai receber um não e terá que ir ao supermercado local. Obrigado por compartilhar, OP. Vamos encerrar o vídeo com algo para animar. Postagem. Este post é do subreddit Pet Revenge e foi feito pelo usuário Sliding Doors. Isto é propriedade privada, senhor. Não sei se é vingança mesquinha ou obediência maliciosa, mas acho que essa história cabe aqui. Alguns anos atrás eu morava em cima de uma farmácia, ao lado da farmácia. Havia 4 vagas e um portão que levava ao nosso pátio privado, onde ficava a minha garagem. Na região havia outras 3 áreas de estacionamento com pelo menos 80 vagas. Mesmo assim, voltando do trabalho, eu sempre encontrava um carro estacionado na frente do meu portão, pois era mais perto da farmácia. O portão durante o dia ficava sempre aberto, pois a farmácia tinha o depósito lá dentro. E para não abrir e fechar toda hora, eles costumavam bloquear a fotocélula com um pedaço de madeira. Um dia cheguei ao portão que, por sorte, estava livre, mas o homem de cerca de 75 anos à minha frente entrou no portão para estacionar. Comecei a buzinar para avisá-lo para sair do caminho. Ele deixou o carro lá e disse: "Esse espaço pertence à farmácia. Eu vou à farmácia e encontrei a vaga antes de você, então vou deixar o carro aqui. Se você não quer que as pessoas estacionem dentro, precisa fechar o portão." Nem preciso dizer. Eu expliquei que ele estava errado, mas ele simplesmente foi embora. Mas percebi uma coisa. O carro não estava obstruindo a fotocélula, então foi isso que eu fiz. Sem querer, encostei na madeira para deixar o portão fechar com o carro dentro. Estacionei meu carro em uma das vagas ao redor do meu apartamento. Fui para casa a pé para tomar um banho. Depois de 10 minutos, ouvi o interfone tocando feito louco. Me vesti e em 5 minutos desci. O cara estava furioso, disse que chamou a polícia e que eu ia ter problemas agora, que eu roubei o carro dele. Esse cara ficou completamente fora de si, reclamando com todo mundo que saía da farmácia e quando me viu, começou a me xingar como se não houvesse amanhã. Eu falei para ele se acalmar porque ele estava errado e que eu estava no banho e o cara disse: não quero saber. Agora você fica aqui e espera a polícia." A polícia chegou e o cara estava dizendo: "Ele roubou meu carro. Olha, eu tenho as chaves." E o cara fechou o portão para roubar. E aí começou o verdadeiro show. O policial me perguntou o que aconteceu. Eu disse que sim. Eu reclamei dele estacionar na minha propriedade privada, mas depois fui estacionar em outro lugar e fui para casa. O homem gritava comigo, alegando que eu menti sobre a madeira. Falei que não sabia, devia ter caído sozinha. Mas mesmo que eu tivesse removido, era meu direito manter meu portão fechado.
Como o próprio cara tinha dito há 15 minutos, ele estava gritando comigo, dizendo que eu estava mentindo. A polícia compreendeu o ocorrido e mandou ele se calar. Isto é propriedade privada, senhor. O cara estava roxo, não conseguia ficar parado de tão furioso. A polícia me pediu para abrir o portão. Eu disse que precisava pegar o controle no carro. Pedi que explicasse ao cara o que ele fazia de errado na minha ausência, pois fico um pouco assustado com ele. Eu demorei para chegar até o carro para dar tempo da polícia dar uma lição no cara, e quando voltei, ele estava olhando para baixo como se tivesse apanhado de vara. Abri o portão, a polícia obrigou o cara a me pedir desculpas e mandou ele ir embora. Sem multas ou acusações, nem da polícia, que avisou que poderiam ser acusados de falso alarme. Disseram: "Não fazemos isso desde que você não estacione aqui novamente." Nunca mais vi esse cara, e por um tempo ninguém estacionou na frente do portão. Bom, Op, isso serviu de lição. Mandou bem. Obrigado por compartilhar, Op. E por hoje é isso. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E lembre-se de clicar em inscrever-se.